Fala galerinha, eu sou o tio Augusto, lá da Maranata do Lote 15. E olha, preparei uma outra história muito legal para vocês hoje, tá? Hoje nós vamos falar de interpretações de sonhos, um dom muito legal que Deus deu para um personagem, mas eu não vou falar quem é não. Preste atenção para vocês descobrirem quem é. Fica ligadinho na história, tá? Beijo do tio Augusto! Guga, cadê você, menino? Eu quero falar contigo! Guga! Ah! Fala, Naninha! Tudo bem, Naninha? Tudo bem? O que você estava fazendo aí? Naninha, eu tô brincando de pique-esconde. Mas com quem? Sozinho! Eu tô treinando pra quando você quiser brincar comigo, eu já saber onde eu vou me esconder e eu ganhar de você! Esse menino tem cada ideia. Guga, você se esqueceu que hoje é dia de escola dominical? Naninha! Eu esqueci, Naninha! Ai, meu Deus, como eu esqueci! Guga, hoje nós vamos ter uma história muito legal. José, o sonhador. José, o sonhador! Naninha, eu lembro José, o sonhador. Ele tinha um sonho de ser jogador de futebol! Igual eu, assim, um craque! Não, Guga, é José, o personagem da Bíblia. Crianças, vocês conhecem essa história? É uma história incrível. José é um dos meus personagens favoritos. Naninha, então, Naninha, eu quero conhecer, eu quero saber dessa história. Mas, Naninha, não vai ser só eu e você, não. A galerinha lá de casa também tá convidada. Galerinha, então, presta atenção, fica ligada que essa história é muito maneira. Vem com a gente que a gente vai começar lá agora, tá? Valeu? Fala, criançada! Como é bom estar aqui para poder ensinar. Eu sou o professor Guga Fares e então hoje eu vou trazer uma história sobre um personagem muito legal. Hoje a aula vai ser sobre José. Isso mesmo, José. Esse é o personagem de hoje. E alguém sabe me dizer qual era o nome do pai de José? Quem falou Jacó está correto. O nome de pai de José era Jacó e José tinha 11 irmãos. Só que José, ele era o filho preferido de Jacó. Por quê? Porque ele era o filho da velhice de Jacó. Então, Jacó, ele tinha um amor especial por José. Um dia, José ganhou de presente do seu pai uma túnica colorida muito linda. Aquilo ali gerou uma inveja muito grande em seus irmãos. Agora eu pergunto a vocês, Naninha, Guga, vocês sabem me dizer algo mais? O que aconteceu na vida de José? Qual era esse dom? Um dom especial que José tinha? Professor, eu sei. Eu posso falar? Eu também nem queria mesmo. Então, certo dia, José teve um sonho. Que ele e seus irmãos estavam no campo amarrando feixes. E o feixe de José se levantava. E dos seus irmãos se inclinavam diante dele. E não teve apenas esse sonho, teve um outro sonho. Que a lua, o sol e 11 estrelas se prostravam diante de José. E os irmãos de José, que já tinham muito ciúme dele, ficaram com mais ciúmes ainda. E até Jacó, o pai de José, que o amava tanto, o questionou. Que sonho era esse? Se por acaso ele, a sua mãe e os seus irmãos se prostrariam diante dele. Isso não faria sentido algum. Professor, ela não sabia nada, professor, dá zero pra ela, foi tudo errado. Como eu vou dar zero para ela, Guga? Está tudo correto? Muito bom, Naninha, está certinho. Foi exatamente assim, muito bom mesmo. Pode continuar, Naninha, está corretíssimo. Professor, posso continuar? Que agora é a parte da traição que os irmãos de José fizeram com ele. Naninha, deixa eu falar da traição. A traição eu sei, posso falar? Posso? Então, professor, galerinha, olha só, o que aconteceu? José, todo mundo já fala, né? Ele era um filho muito querido de Jacó. E os irmãos dele tinham muita inveja dele, muita raiva dele. Um dia, Jacó pediu que José fosse encontrar os irmãos no campo. Só que quando José foi, os irmãos viram e falaram: olha lá, já vem esse garoto chato. Eles não gostavam de José, eles tinham raiva de José, né? Então, quando eles viram José vindo, eles tiveram logo uma ideia. Olha como eles eram malvados. Um dos seus irmãos pensaram até em matar José, Naninha. Professores queriam matar José. Só que seu irmão mais velho, ele não permitiu, não podemos matar José. Vamos dar um castigo nele. Vamos jogar José no poço. E aí, jogar no poço? Ai, meu Deus.
quanta maldade! Guga, a história! Esqueceu? Que susto, Naninha! Naninha, eu tava me imaginando caindo naquele poço. Nossa, como os irmãos de José eram malvados, né? Mas deixa eu continuar a história. Quando o irmão mais velho de José se afastou deles, um dos seus irmãos teve uma outra ideia mais malvada ainda. Sabe o que ele quis fazer? Sabe o que ele fez? Eles tiraram José do poço e venderam José como escravo. Isso mesmo, eles venderam José como escravo para uma caravana que vinha passando em direção ao Egito. Olha só quanta maldade! Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus ainda tinha muito a fazer na vida de José. E os planos de Deus na vida de José só estavam começando, galerinha! Então agora eu vou contar para vocês o que aconteceu quando ele chegou no Egito, depois dele ser vendido como escravo. Quando José chegou no Egito, ele foi trabalhar na casa de Potifar. José era um rapaz bonito, né? E logo, vocês sabem quem se interessou por José? A mulher de Potifar. Ela ficou interessada em José, só que José era um homem íntegro. Ele tinha o amor de Deus em seu coração. Ele era um homem honesto, um homem íntegro, de caráter muito bom, não duvidoso. Então ela ficou ali perturbando ele e ele resistindo fielmente conforme os mandamentos de Deus. Só que ela resolveu aprontar para cima de José. Vocês sabem o que ela fez? Ela foi até Potifar e falou uma mentira para ele. Falou que José tinha atacado ela. Olha só que maldade! E Potifar acreditou em tudo que ela tinha dito. Então Potifar mandou prender José. Olha só que terrível foi. José foi preso, criançada. E o que aconteceu com José na prisão? Vocês sabem? Sabe, Guga? Sabe, Naninha? Sabe? Me fale aí então. Quando José foi enviado para a prisão, o Senhor jamais o deixou só. O Senhor jamais o desamparou. Sabe de quem que ele conquistou a confiança? Do carcereiro. E o carcereiro colocou ele como responsável de toda a prisão. Passaram-se uns dias, chegaram 2 presos na prisão, o copeiro e o padeiro de Faraó. E passados uns dias, eles tiveram sonhos. E no outro dia, eles acordaram muito perturbados. E José, vendo que eles estavam ansiosos, perguntou o que estava acontecendo. E eles falaram que tiveram sonhos e não sabiam como interpretá-lo. E José falou, se não é de Deus a revelação. E eles foram e contaram os sonhos a José. O primeiro foi o copeiro, contou o sonho que ele teve, que perto deles tinha uma videira com 3 ramos. E esses ramos, eles floresciam e ficaram maduros. E o copeiro pegava, espremia essas uvas e colocava numa taça e dava para o faraó. E então José revelou o sonho a ele, que esses 3 ramos simbolizavam 3 dias, que dentro de 3 dias Faraó ia chamá-lo novamente para o seu cargo. E isso aconteceu. E José fez um pedido ao copeiro. Ele falou que quando ele estivesse na presença de Faraó, que não esquecesse dele, porque ele estava preso injustamente. E da mesma forma, vendo o sonho do copeiro foi interpretado, o padeiro também contou o sonho a José. Só que o dele não foi tão alegre como o do copeiro. O do padeiro, ele simbolizava a morte dele. Ele morreu! Morreu! E mesmo assim, o Senhor continuou sendo fiel com José, dando dons de interpretação dos sonhos. E não acabaram por aí, né? Ah, mas não acabou mesmo, criançadas. Sabe por quê, Naninha? Sabe por quê, galerinha? Porque José permaneceu preso, né? Durante 2 anos, mais 2 anos, até então, que um dia Faraó teve um sonho. Ele também sonhou, Faraó na realidade teve 2 sonhos. Ele sonhou 2 vezes, teve 2 sonhos. E quais foram os sonhos de Faraó, você sabe? Calma que eu já vou contar, mas preste atenção. Faraó teve também 2 sonhos. E vocês sabem qual foi o sonho de Faraó? Sabem com que ele sonhou? Não? Preste atenção então, galerinha. Eu vou contar o que aconteceu. José, ele ficou preso por mais 2 anos. Até que o dia que Faraó sonhou também. Faraó também sonhou. E Deus, mais uma vez,
agiu na vida de José, fazendo com que ele interpretasse sonhos. Sabe como é que foi? Faraó sonhou, né? Ele teve um sonho e ele acordou muito assustado com os sonhos que ele teve. Então, na mesma hora, Faraó mandou chamar os intérpretes de todo mundo, aonde tivesse um intérprete que pudesse interpretar o sonho dele. E vieram pessoas de vários lugares para interpretar o sonho de Faraó. Mas ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó, ninguém. Faraó ficava desesperado. Até que então, o copeiro lembrou que lá na prisão existia um rapaz que sabia interpretações e tinha interpretado tudo que ele tinha falado direitinho. Então ele lembrou e correu para falar para Faraó. Faraó na mesma hora falou: então vá lá, me chama esse rapaz. José veio até a presença de Faraó e pediu para que Faraó contasse qual foi os sonhos que ele teve, né? Então Faraó falou para ele: rapaz, eu sonhei que estava à beira do rio e subiam 7 vacas bem fortinhas, bem cheinhas e começavam a pastar. Logo depois subiam 7 vacas bem mirudinha, maguinha. E você sabe o que acontecia? As vacas magras devoravam as vacas gordas, né? E não foi só esse sonho não, ele teve outro sonho. Ele sonhou que 7 espigas de milho nasciam numa árvore bem cheinhas, bem formosas, bem bonitas. E na mesma árvore nasciam 7 espigas de milho bem mirradinhas, bem fraquinhas. E as magras devoravam as formosas. Olha só que terrível. José interpretou, o Faraó contou tudo isso para José. E José na mesma hora falou: Faraó, na realidade, os seus 2 sonhos significam um só, uma coisa. E falou para ele que no Egito existiriam 7 anos de muita fartura. O mundo teria 7 anos de muita fartura. E logo depois, 7 anos de muita fome, muita miséria, E que Faraó deveria se preparar. Com como? Fazendo 7 anos, guardando, se preparando, para que quando chegassem os 7 anos de dificuldade, tudo estivesse pronto e eles estivessem preparados para aquilo. Faraó ficou assustado com a inteligência de José e a capacidade dele interpretar sonho. Deus tinha dado um dom tão maravilhoso para José. Então Faraó colocou José para ser o responsável de organizar tudo aquilo ali. E então, galerinha, vocês sabem o que aconteceu? José, ele chegou a ser governador do Egito, naninha. Olha só, no início José sofreu um pouquinho, né? Olha como a história de José no início foi muito triste, mas olha como Deus honrou a José. Então, naninha, eu aprendi muito, mas o que você aprendeu com essa história de hoje? Gente, eu aprendi muito com José. José sempre foi fiel a Deus. Mesmo tempos de dificuldade, de sofrimento, o Senhor nunca esqueceu de José. Sempre esteve com ele. E José tinha dons. E esses dons eram dados por Deus. Sabia que nós também temos dons? E através do Espírito Santo nós podemos descobrir quais são esses dons. E Deus quer nos dar esses dons, para que a gente empregue esses dons na sua obra. Ah, naninha, mas existem crianças que ainda não conhecem a Papai do Céu. Então, galerinha, você que está aí escutando, prestando atenção nessa história e ainda não conhece a Papai do Céu, hoje é a hora. Não perde tempo. Naninha, faz uma oração por essas crianças. Elas querem aceitar a Jesus. Vamos orar por elas? Ora por elas, Naninha. Vamos orar comigo? Vamos fechar os nossos olhos, juntar as nossas mãos e fazer uma oração a Deus. Senhor amado, muito obrigada por essa aula. Que o Senhor venha fazer isso, colocar nos nossos corações, Pai, para que a gente venha ser obediente e fiel a Ti. Abrimos o nosso coração para o Senhor vir, fazer morada e habitar dentro dele todos os dias. Nos ensina a te obedecer e nos entregue esses dons que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nós venhamos empregá-los no seu reino e sempre fazer a sua vontade. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém! Ai, Naninha, como eu gostei dessa aula. Como foi bom aprender sobre os dons que José tinha, Naninha. Eu não tinha aquela visão que eu tinha, estava tudo errado, Naninha. Mas, Naninha,
tá acabando, Naninha. Tá na hora de acabar a nossa aula, criancinhas, criançadas. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Olha, a gente tem que ir embora, tá? Um beijão, fica com Deus e até a próxima. Se despede da galerinha, Naninha. Um beijo, criança. Foi um prazer estar com você.